Com relação ao sistema circulatório, falei para vocês já na primeira aula que o sistema circulatório é fechado e vai haver um vaso dorsal, que é o vaso de maior calibre. Esse vaso dorsal ele é muscularizado. Aqui na lâmina vocês têm ele nessa posição, acima do intestino. Na minhoca dissecada, aqui a minhoca inteira e ampliações para dar para ver melhor. Vocês veem esse vaso dorsal, dá para acompanhar aqui. Vocês veem ainda algum sangue nele. Se a minhoca estivesse viva, vocês veriam esse vaso totalmente vermelho e pulsando ainda. E aqui, nesse outro, vocês veem o vaso continuando aqui, e aí depois ele acabou sendo estourado, provavelmente, na hora do corte. E como já foi falado, vai haver os plexos capilares segmentares. Então, a cada metâmero do corpo vai haver um plexo capilar que sai do vaso dorsal, vem para o intestino, olha aqui, inclusive na tiflossole, para absorver nutrientes e nutrir as próprias células do epitélio intestinal, epitélio e musculatura intestinal e células cloragógenas e tal. Então, para nutrir todas essas células e absorver nutrientes, e aí ele chega ao vaso ventral, que está aqui embaixo. E do vaso ventral sai uma rede de capilares que vai para a superfície da pele, formando aquelas comissuras sanguíneas que vocês viram no slide anterior, e são todos esses pontos em laranja, que talvez vocês consigam ver alguma coisa aqui no corte maior, mas ele vai estar encarregado, então, esse plexo, de realizar as trocas gasosas, além de nutrir as células da epiderme também, obviamente, e a musculatura, e depois vai chegar ao vaso dorsal. A cada segmento do corpo isso se repete, então. Vai haver também nas minhocas, em algumas delas, pelo menos, um vaso subneural. Não há na minhoca que a gente disseca na aula, mas há nessa que foi utilizada para fazer essas lâminas. E o vaso subneural é esse que está aqui embaixo. O cordão nervoso é esse em cinza e o vaso subneural é esse que está aqui embaixo. E muitas minhocas têm, eu acredito que vocês tenham estudado isso no colégio, muitas minhocas têm o que a gente chama de corações laterais. Esses corações laterais, o número deles e a posição, ou seja, quantos há e em que segmentos estão, também são caracteres taxonômicos para o oligoqueta. Mas são vasos musculares, altamente muscularizados, que conectam diretamente o vaso dorsal ao vaso ventral. E eles pulsam bombeando o sangue do vaso dorsal para o vaso ventral. Então, na nossa minhoca dissecada, nós temos alguns corações laterais que são visíveis aqui. Ó, de um lado, sai do dorsal, vai para debaixo, porque o vaso ventral está debaixo do intestino. Aqui também do outro lado, vocês veem. O segmento seguinte é a mesma coisa. E vai haver mais alguns pares de corações laterais nessa minhoca dissecada em aula, mas eles não estão visíveis aqui no corte. Com relação ao sistema excretor, também já falamos, aqui é sempre metanefridial. Então vai haver metanefrídeos segmentares. Esses metanefrídeos, passar o avião, esses metanefrídeos dispõem-se um par a cada segmento do corpo. Então, como são câmaras celômicas distintas no lado direito e esquerdo de um mesmo metâmero, vocês já viram isso, cada uma dessas câmaras vai ter o seu nefrídeo. Então vejam o nefrostômio se abrindo aqui. Esse nefrostômio é o funil ciliado, aí vai haver um duto bastante enrolado, o duto vai estar aqui todo compactado nessa posição, vai formar uma série de alças nefridiais. Essas alças nefridiais elas são visíveis no corte da minhoca. Vejam, as alças nefridiais são toda essa parte. E como é que eu sei que é isso? Porque tem sangue, olha quantas pintinhas laranja aqui, isso tudo é sangue. Por quê? Porque ao longo desse duto, dessas alças nefridiais, vai haver a reabsorção de uma série de substâncias e a secreção de outras, para produzir a urina final, que é eliminada pelo nefridióporo, fica logo depois do septo. Então, na parede do septo, na parte posterior de um segmento, vocês têm o nefrostômio, aí o duto todo enrolado, formando aquelas alças, e logo depois do septo vai haver o nefridióporo.
Em algumas lâminas é possível ver algumas dessas estruturas além das próprias alças nefridiais. Então vocês, para pegar o nefrostômio, por exemplo, é extremamente difícil, são raríssimas as lâminas que conseguem, mas essa lâmina daqui conseguiu ter uma visão bastante boa do nefrostômio, vocês veem até para ver a ciliação, então esse funil ciliado corresponderia a essa parte daqui, ou se preferirem no desenho, a essa parte daqui. Então vocês têm o nefrostômio aqui, vocês veem um pouco de alças nefridiais aqui, vocês veem alças nefridiais também, eu já disse aqui nesse. Aí depois das alças, muitas vezes é comum haver uma bexiga, essa bexiga é simplesmente uma dilatação, então vocês têm aqui essa bexiga, onde é armazenada a urina antes de ser eliminada, e aí o esfíncter que regula o nefridiópolo que estaria aqui. Então isso numa ampliação, também é raríssimo pegar isso nos cortes, mas numa ampliação você tem a região do esfíncter, pegou muito bem a região do esfíncter, não chegou a pegar o nefridiópolo, vocês veem que aqui não está aberto, aqui ainda está fechado da parede do corpo. Se pegasse o nefridiópolo, vocês veriam um espaço aqui se comunicando direto com o meio externo. Bem, o produto de excreção nas formas aquáticas é a amônia. Eu acho que vocês sabem essas etapas, não é? Dos animais serem amonotéricos, ureotéricos ou amonotéricos, ureotéricos, ou então de excretarem ácido úrico. Na verdade, o produto da digestão, do metabolismo de proteínas é a amônia. A amônia é um produto altamente solúvel, então ela requer uma grande quantidade de água para ser eliminada. Se o organismo for aquático, não tem problema, porque água é o que não falta. Agora, em organismos terrestres, a água é um problema sim. Então, esses organismos terrestres, no caso de algumas minhocas, elas têm que gastar energia, têm que gastar ATP para fazer uma etapa subsequente, que é a conversão da amônia, e no caso das minhocas elas não conseguem converter toda, então elas só convertem parte, elas continuam excretando um pouco de amônia, então elas convertem a amônia em ureia. Aí, se for um organismo, não é o caso das minhocas, elas não têm essa capacidade, mas se for um organismo que vive em ambientes bem mais secos, aí eles não podem nem despender aquela quantidade de água que seria necessária para eliminar a ureia. Aí eles gastam ainda mais energia, convertem essa ureia em ácido úrico, e esse sim é insolúvel. Então isso é o caso de muitos insetos, por exemplo. Com relação ao sistema nervoso e sensorial, também já falei para vocês, vai haver um cérebro suprafaríngeo. Esse cérebro é o gânglio suprafaríngeo, vai estar acima da faringe, e na minhoca dissecada, aqui vocês veem essa região branca. Nessa minhoca dissecada, há umas dobras do tegumento aqui que estão cobrindo esse anel que circunda a faringe, o anel circunfaríngeo ou conectivo circunfaríngeo ou circunesofágico, dependendo da minhoca em questão. Algumas têm o gânglio suprafaríngeo acima da faringe mesmo, então o nome está correto, enquanto outras têm o gânglio mais recuado em cima do esôfago, e aí é o chamado gânglio supraesofágico. Isso varia, então. Mas desse gânglio, que é o próprio cérebro, sai um anel que circunda o tubo digestivo, e isso seria visível se não fosse essas dobras de tecido aqui, mas em muitas secções dá para ver o anel contornando a faringe, e depois prossegue um cordão nervoso ventral único, aqui há um único cordão nervoso, e ele vai apresentar um gânglio para cada metâmero do corpo, então ele é metamerizado também. Vai haver fibras gigantes, essas fibras gigantes elas estão envolvidas com mecanismos de fuga, eu falei para vocês, e os órgãos sensoriais são extremamente pouco desenvolvidos em oligoquetas, como são também nos poliquetas sedentários em geral. Nos oligoquetas, o que nós vamos ter é alguns fotorreceptores, então algumas células fotorreceptoras, que estão principalmente no lado dorsal do animal. Então, o tegumento, dorsalmente, ele tende a ser mais escuro do que a face ventral, exatamente por causa dessas células fotorreceptoras. Além disso, vai haver receptores epiteliais, principalmente para tato, que vão estar distribuídos ao longo do corpo do animal.
Pode haver tubérculos genitais, então esses tubérculos são concentrações de células sensoriais, e também pode haver, associados às papilas genitais, algumas terminações nervosas. A lâmina do corte da minhoca está aqui só para mostrar novamente a posição do cordão nervoso ventral, que é aqui entre o vaso ventral e o vaso subneural. Isso nessa minhoca, repito, que tem o vaso subneural. Se não, se fosse outro grupo de minhocas, não haveria esse último vaso aqui, mas o cordão nervoso é sob o vaso ventral. Com relação à reprodução, então nós temos em critelados uma série de sinapomorfias reprodutivas em comparação com os poliquetas. Então os critelados eles são dioicos, os critelados são hermafroditas, enquanto os poliquetas são dioicos na sua maioria. Os que não são dioicos é uma modificação secundária, mas os critelados são todos hermafroditas. E no caso de oligoquetas, são hermafroditas simultâneos, então tem os dois sexos ao mesmo tempo. Além disso, nos critelados há a formação de gônadas. Essas gônadas nada mais são do que bolsas do próprio peritônio, mas são bolsas isoladas, elas estão separadas da cavidade celômica do segmento, o que não ocorre em poliquetas. Se vocês lembrarem, em poliquetas, os gametas maturam dentro da câmara celômica. Aqui não. Aqui os gametas eles vão maturar dentro de bolsas especiais que são essas gônadas. Há reprodução assexuada, e essa reprodução assexuada ela é bastante simples. A minhoca simplesmente fragmenta o corpo e cada pedaço regenera o que está faltando, tanto a extremidade anterior quanto posterior. E com relação à reprodução sexuada, então, são hermafroditas, todos, e no caso de oligoquetas são hermafroditas simultâneos. Há poucos segmentos genitais, outra diferença em relação a poliquetas, onde o número de segmentos genitais era muito grande. Então aqui vai haver 1 a 2 segmentos masculinos e um segmento feminino, geralmente, apenas isso. E vai haver o clitelo que está envolvido com a reprodução. Se vocês virem, então, as partes do aparelho reprodutor, no aparelho reprodutor masculino, então vai haver testículos, que são, eu falei para vocês, especializações do peritônio. Vocês veem um aqui, né? Nesse outro vocês veem os testículos aqui. Esses testículos, então, eles vão produzir espermatogônias, e essas espermatogônias vão maturar dentro das vesículas seminais. Essas vesículas seminais nada mais são, repito, do que expansões do peritônio e do septo, isolando câmaras onde os espermatozoides vão maturar. Então, no caso dessa aqui, os espermatozoides são liberados, ou as gametogônias são liberadas, espermatogônias, vêm aqui, e elas vão maturar nessa câmara separada, que é o próprio septo expandido, o próprio septo entre os segmentos. E aí, quando esses espermatozoides estão prontos, eles saem das vesículas seminais, eles vão ser recolhidos por um duto espermático, que é um nefrídeo modificado, vocês veem aqui nefrostômio e duto nefridial, então é nefrídeo modificado, e esse duto espermático atravessa alguns segmentos e vai se abrir para fora do corpo para a eliminação dos gametas. Então, esse é o aparelho reprodutor masculino. Com relação ao aparelho reprodutor feminino, é muito semelhante. Vai haver ovários, então, que também são especializações do peritônio e do septo. Esses ovários vão produzir ovogônias, e essas ovogônias vão maturar dentro de ovissacos, que também são câmaras isoladas do celoma principal, formadas pelo próprio peritônio do septo. Então, no caso dessa outra, vocês têm esse, seria o ovissaco, o ovário está aqui, produz as ovogônias, elas vêm por aqui e penetram nessa câmara, onde elas vão, penetra nessa câmara daqui, onde elas vão maturar. E aí, quando estão prontos, também um nefrídeo modificado vai formar o oviduto, que elimina esses óvulos
para o exterior do corpo, saindo no poro feminino. Vai haver também espermatecas, e essas espermatecas, como eu já disse e repeti, são órgãos do aparelho reprodutor feminino encarregados de armazenar os espermatozoides recebidos do parceiro na cópula. Então, elas vão ter esse papel, elas são fundamentais para garantir a reprodução desses animais. Eu falei para vocês antes que não havia restrições com relação à posição do poro masculino, mas que há restrições com relação às aberturas das espermatecas e com relação ao poro feminino. Eles, todos, tanto as espermatecas quanto o poro feminino, obrigatoriamente têm que ser anteriores à região do clitelo. E por que isso? Vamos ver agora. Bem, só aqui para mostrar para vocês na minhoca dissecada, então, as partes. Vocês têm aqui a minhoca inteira, aberta até a região aqui do intestino. Esse seria o intestino médio, a região mediana. Vocês veem esse tom meio ferrugem aqui da parede do intestino, é dado pelas células cloragógenas. Repara que antes não havia isso, e na hora que terminar o intestino mediano, que chegar no reto, também não vai haver essa camada. As células cloragógenas estão apenas no intestino mediano. E o intestino vai apresentar um par de secos, que são duas projeçõezinhas, dois chifrinhos, quase, aqui na região anterior, que é apenas para aumentar a superfície de absorção também. Bem, aqui nós temos a minhoca inteira, e ampliando para ver as diferentes partes. Essa região, então, está aqui. Essas bolinhas são 3 pares de balõezinhos, parecem balõezinhos, são as espermatecas. Isso, repito, na minhoca que a gente secou. A posição varia em outras minhocas, tanto número quanto posição. Mas nessa que a gente dissecou, as espermatecas, elas são essas bolinhas aqui, esses balões, são 3 pares de espermatecas. Dependendo de elas estarem mais cheias ou não de espermatozoides, elas podem variar de tamanho. Então elas podem ser muito pequenininhas ou serem bem grandes, como estão aqui. Vai haver também os ovissacos e a região dos ovários, que é por debaixo disso. Aqui não dá para ver. Não dá para ver nessa dissecção, mas elas estariam por debaixo dessas estruturas maiores, aqui, meio esponjosas, que essas são as vesículas seminais. Então, isso é do aparelho reprodutor masculino. Então, o aparelho reprodutor masculino tem as vesículas seminais, onde maturam os espermatozoides. Os testículos estariam por baixo, também não estão visíveis aqui na dissecção. E depois vai haver a próstata, que é essa região que está aqui. Numa ampliação maior, vocês têm aqui a próstata. Ela quebrou um pouco, então vocês veem pedacinhos dela aqui e aqui. Mas essa região da próstata vai se abrir para o exterior, então, numa região que vai ter um duto em S, que está aqui por baixo, dá para ver só a ponta dele, e esse duto em S se abre no poro masculino, ao lado de um par de papilas genitais. Essa região, ela está, se vocês olharem aqui, no caso dessa minhoca, então, é logo depois do clitelo. O clitelo estaria nessa região, vocês veem o branquinho. Então, nessa minhoca, o poro masculino é posterior, ou os poros, vai haver um de cada lado, ele é posterior ao clitelo, enquanto o poro feminino vai ser anterior ao clitelo, assim como as aberturas das espermatecas. Isso, então, nos leva a falar do clitelo. Essa região mais espessada, que é a região do clitelo, ela vai ter essa espessura, exatamente, ela vai ser distinta do resto da parede do corpo, porque ela apresenta 3 tipos de células que são usadas para produzir secreções que vão ser utilizadas para a cópula. Então, primeiro das secreções, que está na parte mais externa, é a de muco para a cópula, para que os animais fiquem acoplados, então para grudar um animal no outro, para permitir então a troca de espermatozoides entre eles. Esse muco vai formar meio que uma capa mesmo, um tubo, envolvendo os 2 animais, para que eles possam trocar espermatozoides. Além disso, vai haver células secretoras de albumina. Essa albumina vai ser utilizada para a alimentação dos embriões, para o desenvolvimento deles. E, finalmente, vai haver uma terceira camada de células,
A albumina seriam essas, desculpa, mas há uma terceira camada de células que produz o casulo. Então, o clitelo vai ser responsável pela produção do casulo. Como é que é a cópula desses animais? Veja, ó. Quando eles se encontram, duas minhoquinhas se encontram, ambos são hermafroditas e simultâneos. Então, quando elas se encontram, elas ficam nessa posição invertida uma em relação à outra, então uma com a cabeça para um lado, a outra com a cabeça para o outro, de maneira a justaporem o poro masculino de uma com a abertura da espermateca da outra e o poro masculino da outra com a abertura das espermatecas da uma. Então elas simultaneamente justapõem o pênis, ou se houver um órgão para eliminação dos espermatozoides, muitas têm pênis, outras não, é o poro apenas, mas elas vão justapor essa região do pênis com a abertura das espermatecas, uma da outra, e as duas simultaneamente vão ficar então com as espermatecas cheias de espermatozoides. Nem sempre é possível essa acoplagem, então, pela morfologia desses animais, varia a posição das espermatecas e varia a posição também do poro genital masculino, então nem sempre, nem todos os grupos de minhocas conseguem justapor simultaneamente os poros masculinos de uma com a espermateca da outra e vice-versa. Nessas que não conseguem justapor, então forma-se uma capa de muco ainda maior, secretada pelo clitelo, forma-se uma capa de muco, então ainda mais espessa, isolando mesmo esse casal do meio externo, e aí elas formam na região ventral delas meio que uma fenda, então a musculatura se contrai de maneira a formar uma fenda, a formar um canal, e o sêmen é eliminado nesse canal e ele nada pelo canal até chegar na altura da abertura da espermateca do parceiro. Então nos dois vai acontecer isso. Uma capa de muco por fora, isolando esses animais. Ambos formam então uma ranhura no ventre e essa ranhura vai ser onde o sêmen é eliminado e os espermatozoides vão nadando até chegar às aberturas das espermatecas do parceiro. Então, seja justapondo as duas estruturas simultaneamente ou com os espermatozoides nadando, ambas as minhocas saem de uma cópula com as espermatecas cheias de espermatozoides do parceiro. Aí o que elas fazem? Começam a produzir os óvulos e o casulo começa a produzir uma primeira camada, que é exatamente a camada o clitelo começa a produzir uma primeira camada, que é exatamente a parede do casulo. Quando a parede do casulo está pronta, começa a ser secretada albumina entre a parede do corpo e a parede do casulo. Então começa a ficar depositada albumina aí. E aí, quando já está cheio de albumina, o que a minhoca faz? Então vocês imaginem, ela está aqui, o clitelo estaria nessa região, forma um casulo aqui por fora. Aí o que a minhoca faz? Ela começa a sair por trás desse casulo. Então o casulo vai ficando cada vez mais anterior. Pessoal, é muito comum ver em provas alunos dizerem porque o clitelo vai se deslocando para frente. O clitelo não se desloca. O clitelo é uma região do animal, ele não pode sair andando por aí. O clitelo fica exatamente onde ele está. A única coisa é que, como ele tem em volta dele um casulo com muita albumina e muco secretado aí, então isso é escorregadio, quando o animal vai indo para trás, o casulo permanece na mesma posição. Então ele vai, o casulo e não o clitelo, vai caminhando cada vez mais em direção anterior. Ao vir em direção anterior, esse clitelo passa pelo poro feminino, que, como eu disse, tem que ser anterior ao clitelo. Ao passar pelo poro feminino, vai haver a deposição dos óvulos. Então, os óvulos são eliminados pelo poro feminino e eliminados exatamente no meio daquela albumina que tem em volta a parede do casulo. Aí a minhoca vai andando mais e passa pela abertura das espermatecas. E aí as espermatecas, elas liberam os espermatozoides do parceiro. E junta óvulo, espermatozoide,
mais a albumina produzida pelo clitelo. E mais o casulo também produzido pelo clitelo. Então a fecundação, vejam, ela é externa. Externa porque é fora do corpo do animal. Ela é dentro do casulo, mas fora do corpo do animal. Então a fecundação vai ocorrer dentro desse casulo, externa, portanto, ao corpo da minhoca. A minhoca vai saindo completamente até que ele elimine esse casulo. O formato do casulo varia, e também é outro caractere taxonômico para a oligoqueta. Então o formato desse casulo varia, mas aqui dentro há uma série de embriões em desenvolvimento, que são os óvulos que a minhoca liberou, mais os espermatozoides que ela tinha adquirido na cópula. Eles se fecundaram, então aqui nós já temos uma série de embriões que vão se alimentar da albumina produzida por essas células do clitelo, e em volta delas vai ter a parede do casulo, que é produzida pelas próprias células do clitelo, que estão aqui em posição mais externa.